A evolução de um mundo ou a regressão dele. No novo capítulo de One Piece, entendemos que a ilha Egghead, na verdade, é o passado. Porém, isso iria contra tudo que a gente sabe sobre o mundo de One Piece, sobre a tecnologia que existe nele, sobre como as coisas funcionam e sobre como Vegapunk é venerado como um dos mais inteligentes desse mundo. Caso o passado realmente fosse desse jeito, não teria sentido no Vegapunk ser um gênio. Obviamente, ele poderia estar tendo muito conhecimento sobre o que eram as coisas do passado e utilizando para ele, meio que tomando o benefício de ser um gênio só para ele. Então, talvez os satélites tenham a ver um pouco com isso também. É difícil ter certeza em uma primeira mão. A gente vai entender isso ao longo do arco e hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão do passado e o presente agora de One Piece. A gente já viu anteriormente que a Lua tinha uma tecnologia muito grande e isso pode dar a entender que Vegapunk era de lá, mas a gente precisa um pouco mais além para entender o que aconteceu com o Reino Perdido. Então, antes de descobrir todos os mistérios de One Piece, aproveita para se inscrever aqui no canal e ficar ligado em todas as novidades sobre esse incrível universo. Começamos com a capa tendo uma grande apresentação sobre o One Piece Film Head, com Shanks de um lado, Luffy na quinta marcha do outro e a Uta no meio chorando e meio que mostrando que ela é a suposta vilã do filme. Para quem já viu o filme já sabe a história, vai entender realmente o que acontece, a gente vai deixar para discutir isso em um outro momento. Focando agora no capítulo, a gente tem o início dos Chapéus de Palha, Brook e Zoro falando sobre a possibilidade deles em algum momento resgatarem os seus companheiros caso seja necessário, e eles estavam ali para caso acontecesse alguma coisa, caso eles fossem capturados, ele estaria lá para ser o único a conseguir achar um caminho para salvar eles. Um pouco improvável, mas a gente entende a vontade do Zoro. A verdade é que o Oda deixou ele fora desse capítulo por conta da aparição do Jinbe Serafim. Na minha opinião, isso faz muito sentido, e até porque a gente não tendo a aparição dele, teria um espaço para os outros Chapéus de Palha fazerem um pouco mais nesse capítulo. O que me faz questionar uma coisa: por que ele não foi, já que ele queria algo de Vegapunk? Um pouco estranho, né? Talvez em um outro momento a gente descubra o que realmente aconteceu, ou o que ele foi falar. Enfim, em algum momento a gente vai descobrir o que ele queria, né? O Oda e seus grandes mistérios. Nesse momento a gente vê o Caribou saindo e falando sobre uma ilha que ele poderia ficar sem ser essa. Ele não queria estar numa ilha do governo mundial, né? Só queria estar longe de Wano e podendo viver a sua vida tranquilamente. Uma pena que ele entrou no pior bando para isso. Suas primeiras intenções foram conseguir a recompensa pelo Chapéu de Palha e isso vai ser a última coisa que ele vai conseguir. Ele nesse momento está chorando, tentando achar um lugar para ficar enquanto o Zoro fala para ele sair. Após isso a gente vai a um entendimento maior sobre o que é a ilha. A gente vê a Lilith falando um pouco sobre a energia dela, como funciona, é o fogo, ela tem a vontade de criar o próprio sol, e nisso a gente vê a entrada do Chapéu de Palha por uma porta que é quase um holograma. Nisso a gente tem a aparição do Serafim Jinbe. Algo que é muito interessante aqui é que a gente vê também, né, os Chapéus de Palha reagindo a isso, a Nami brincando sobre o desejo de ter um tesouro do futuro, né, e a verdade é que a gente vê uma cápsula de regeneração parecida com aquelas de Dragon Ball, onde o Goku fica antes de lutar contra o Freeza, escrito Serafim 04 e 98% em cima, 0,98. Seria talvez a recarga de energia dele após ser submetido a grandes testes. A gente vê as possibilidades dadas pelo Chapéu de Palha sobre quem é aquele, e a única que estava certa é que ele era um grande pacifista. Não só isso, ele também acabou utilizando uma Akuma no Mi, aquela lá do Sr. Pink em Dressrosa, a Akuma no Mi de nadar, tanto que o Frank fala sobre conseguir reconhecer essa habilidade. A gente não sabe se ele ingeriu a Akuma no Mi ou se os fatores de linhagem dessa Akuma no Mi foram impostas nele. Então é algo para ficar ligado. Se isso realmente aconteceu, quer dizer
que o governo mundial agora tem ciência de que os serafins podem ingerir Akuma no Mi, ou que Vegapunk consegue colocar diretamente o DNA das Akumas no Mi nos serafins. Eu acho que a segunda possibilidade é muito interessante, principalmente com o conhecimento de que o Momonosuke conseguiu se tornar um dragão, mas ainda é um pouco esquisito, porque como a gente sabe, os serafins têm um fator de linhagem muito modificado, até mesmo para um usuário de Akuma no Mi. Enfim, ele então consegue segurar a Nami e ele vê todos os chapéus de palha se virarem contra ele, mas alguns mais ou menos. Sandy e Robin ficam extremamente irritados. A gente vê veias saindo da testa dos dois. Realmente estavam muito pé da vida com essa situação e atacaram o Serafim, mostrando ter uma resistência para conseguir lidar com isso e novamente levantando para atacar. Dessa vez ele utiliza sua habilidade de surfar para conseguir utilizar o Karatê Tritão como se aquilo ali fosse a água, né? Porque ele transforma tudo em um mar para ele surfar, então aquilo ali acaba se tornando um certo tipo de líquido para ele, dando margem para ele conseguir utilizar a habilidade do Jinbei, que é o Karatê Tritão. Muito interessante essa jogada do Oda, realmente é uma sacada genial, utilizando o potencial das Akumas no Mi e principalmente dos personagens. Eu achei incrível essa junção e eu vou ficar bastante interessado sobre o que os outros serafins conseguem fazer, porque essa foi uma combinação, na minha opinião, realmente genial. A gente voltando agora, vamos pensar um pouco sobre o Serafim Jinbei, né? Já que logo depois ele vai ser atacado por todos os chapéus de palha, porém, quando o Frank vai atirar um laser nele, é impedido pelos outros Vegapunks para ele parar esses testes, segundo eles, porque não tem mais necessidade de testar algo desse tipo. Afinal, qual é o impacto de um laser em um serafim, né? Isso é uma questão interessante, porque os lasers teoricamente são uma tecnologia do futuro. Vamos então voltar agora para o papo do Serafim Jinbei. Como a gente já sabe, os serafins são meio que, até o momento, os Chichibukais. A gente já viu Kuma, a gente já viu a Boa Hancock e a gente já viu o Mihawk. E o Jinbei aparecendo agora demonstra que essa linha vai continuar. Uma coisa que a gente não sabe e que é muito bom ficar de olho é que o Serafim do Mihawk é um dos serafins que não foi demonstrado ter algo com relação ao passado junto do governo mundial, né? A gente sabe que a Hancock teve, o Jinbei teve, tanto que os dois têm aquela marca. Então eu ficaria de olho com a possibilidade do Mihawk ter tido algum envolvimento com eles no passado, seja ruim ou bom, mas eles tiveram. Eu não acho que toda essa construção dos serafins veio após a entrada deles como os Chichibukai, mas vamos ficar apenas no questionamento nesse momento inicial. O serafim criança, Edson, né, que é um pequeno robô bastante inteligente, parece até um personagemzinho de Pokémon. Ele acaba falando sobre os testes que o serafim iria sofrer e não poderia perder o dinheiro desse serafim porque ele custa muito, algo interessante. Custa muito o quê? Muita energia para se fazer, muitos recursos naturais ou muito dinheiro, né? A gente sabe que agora o Vegapunk tem alguns estoques maiores e por isso ele pôde criar tudo o que ele quis, mas a gente ainda não tem uma certa noção sobre tudo isso. Nesse momento a gente entende um pouco mais da interação entre os Vegapunks. A Lilith, a criação provavelmente pensada sobre as habilidades desses serafins. Ela consegue distinguir a força deles tão bem e meio que manda no Edson e consequentemente acaba sendo uma grande influência para as decisões que vem depois. Nisso, Edson, com grandes ideias, vai fazer tudo para desenhar as plantas de um novo pensamento que ele teve, de uma nova invenção que ele teve. E o Pitágoras vai ficar lá fazendo alguma outra coisa, analisando os dados. Ele também é um outro Vegapunk que é inspirado na série japonesa Gambare, Robocon. No momento em que o Edson tá saindo, vem uma ceninha engraçadinha, que é que ele até ajudaria a ajuda de um gato, e aparece um gatinho correndo com as mãos pra cima, falando miau, indo ajudar ele. Um pouco diferente, né? Mas a gente
tendo esses detalhezinhos bobos aí que fazem o One Piece ser o que é. E no momento em que o Edson começa a escrever loucamente, fazendo plantas, a gente vê até um pouco das plantas ali, é difícil distinguir o que está ali exatamente, o que quer dizer, né? Porque obviamente está escrito como se fosse uma ciência maluca, e a gente vê a interação de um outro Vegapunk, que é o 06, o York. Com um índice de massa corporal de 600, ela come e alimenta os pensamentos dos outros Vegapunks, ou pelo menos do Vegapunk Edson e Pitágoras. Nesse momento, alguns dos resultados da luta do Chapéu de Palha contra os Serafins é falado. O desenvolvimento dos padrões de ataque dos Serafins continuam desenvolvendo, mostrando que mesmo após suas criações, eles têm a capacidade de aumentar o nível deles de força, seja especificamente da força dele ou da experiência de combate dele. E essa experiência é falada, elas alteram de alguma forma o fator de linhagem para ele entender um novo estilo de luta e se adaptar a esse estilo, mostrando que é realmente algo muito próximo de um ser humano. Nisso, a Vegapunk York vai ao banheiro depois da necessidade do Pitágoras, e aí ela vai e dorme, ao mesmo tempo que vários supostamente automatas passam carregando o material que o Pitágoras precisa. Ele e o Sr. Edson estarão se preparando para um outro experimento. Curiosamente, esse experimento foi logo após a luta do Chapéu de Palha contra o Serafim, então talvez seja um upgrade para eles mesmos. A gente pode ver no fundo da sala onde os Chapéus de Palha estão, que há números, 5, 6, talvez sejam as salas deles, talvez não, talvez seja a sala dos próprios Serafins, já que do próprio Jinbe aparece Serafim 04 atrás, e na porta dele aparentemente tinha um 4, não tem como ter certeza, mas era o que parecia. Ou seja, a gente vai ter alguns outros Serafins para ver ainda nesse arco, que eu acho muito interessante, porque como eles estão ali, eles estão em um potencial gigantesco de melhora, de desenvolvimento, enfim, de uma nova concepção do que é o poder desses serafins. E depois dessa grande diversão, tanto para a gente que viu um pouco da ação do Chapéu de Palha depois de muito tempo, apesar de não ter sido nada, ter sido mais uma demonstração de força desse serafim, a gente vê o primeiro Vegapunk, o Shaka, aparecendo, o bom, o Dr. Vegapunk 01, talvez o mais conhecedor do que é o mundo de One Piece, do que é o próprio Reino Antigo, e a gente já vai chegar lá. Ele para os experimentos de Edson, Lilith e Pitágoras, que queriam algo a mais, e acabam prendendo os Chapéus de Palha com aquelas botas que eles chegaram a utilizar. Ele fez isso pois ele não confia completamente nos piratas, o que eu acho um pouco intrigante, porque ele teoricamente tá querendo conhecer eles de alguma forma, e é o filho do revolucionário que ele estava conversando, então tem alguns detalhes que eu acho que ainda vão ser revelados aqui, porém, infelizmente, não agora. Mas eu ficaria de olho porque tem muita coisa para ser mostrada por esse Vegapunk. Eu estou muito interessado na situação toda que ele acabou criando e tudo que ele vai revelar pra gente. Acaba que o Usopp se pergunta se ele também é um Vegapunk. Eu não entendi por que disso. E o Frank vira rapidamente questionando: não, você não é um. Você não seria o meu ídolo. É muito complicada essa situação, né? E a grande pergunta vem: vocês acham que essa ilha se parece com o futuro? Frank novamente toma a ação, né? Afinal, é o arco dele. E ele começa a falar sobre: você tá vendo esse tipo de tecnologia? Isso só pode ser algo futurista. Só pode ser algo completamente daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos. Porém, essa ilha é ao contrário. Ela é baseada completamente no passado. Frank se surpreende e vemos o nosso querido Capitão Luffy do Chapéu de Palha segurando um cano, olhando para algo completamente diferente, e o que nos dá a entender sobre o que é o passado, o presente e o futuro de One Piece. Há 900 anos atrás, no passado, existia um reino não diferente de Egghead, que possuía tamanha tecnologia.
Nesse momento, os Chapéus de Palha encaram o primeiro Ors, talvez? Enfim, uma possibilidade de um gigante com uma espada encravada na barriga, com um chifre a menos no seu corpo. Ele está ali todo destruído e enferrujado, porém para algo que é uma tecnologia completamente futurista. Aqui a gente vai entrar em um ponto de ebulição sobre novas teorias. Muitas coisas vão poder ser criadas, afinal, esse gigante é o Ors, muito parecido com a caveira de Onigashima, né? A gente sabe que Onigashima talvez fosse do passado, talvez fosse o primeiro Ors. Agora, por que esse era um robô? Eu novamente vejo todos os Vegapunks falando com o Frank e ele absorvendo esse conhecimento, e eu acredito que ele realmente pode se tornar o mais próximo de Vegapunk após o fim disso tudo. A gente sabe que esse Vegapunk 01 talvez entenda o final dele nesse arco por conta da CP0. Eu acho que o Frank pode ser aquele que absorve todo esse conhecimento e tenta trazer ele para a realidade. E isso faria não só a gente ter o sentido e a noção de como o Vegapunk criou tudo isso, mas a gente poderia ver em primeira mão. Agora, e o Ors, hein? Um chifre a menos, algo que a gente supôs que iria acontecer com Kaido, algo que a gente viu acontecer com a ilha de Onigashima, e aí com uma espada gigantesca encravada assim na parte da barriga ali, né, do lado direito, com um braço que não parece um braço de verdade, parece até um canhão que ele tem ali. O que é esse robô que existiu há 900 anos no passado? Bom, a gente vai teorizar muito sobre isso, mas não nesse vídeo, porque senão ele vai dar muito longo. Eu tenho muitas coisas a falar sobre o Reino Antigo, e aqui a gente vai começar uma história muito grande sobre o que é o Reino Antigo e o que é a Lua. A intervenção de Vegapunk nesse mundo talvez fosse algo muito grande até para esse mundo. Será então que Vegapunk realmente existiu no passado? Será que essa forma dele dos satélites existiu no passado? Será que ele tem algum conhecimento do futuro? Eu acho que tudo isso são pontos que a gente pode estar discutindo nos próximos momentos de One Piece. É como o Oda falou muito anteriormente, que agora seria o verdadeiro One Piece. Então o Reino Antigo sendo revelado dessa maneira pode nos mostrar muito do que vai ser realmente One Piece daqui pra frente. Muitas revelações, muitos mistérios sendo mostrados, e principalmente a verdadeira história. O Reino Antigo era um lugar futurista, mas por que? Será que toda a história desse local foi apagada por Vegapunk? Se não por Vegapunk, algo que faça sentido realmente seria ser apagado pelo próprio Insama, porque afinal ele não quer que todas as pessoas saibam disso. É um ponto a se destacar e a ser conversado, porque a gente tem que entender o que aconteceu no passado para ele ser totalmente destruído e toda essa tecnologia ser abandonada por séculos. Mas eu vou deixar mais discussões para o próximo vídeo. A gente vai conversar um pouco mais sobre o Reino Antigo daqui um tempinho. Por enquanto vamos ficar só com esse review do capítulo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal que você me apoia demais, é de graça e você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. Então é isso, um abraço, valeu, falou e eu fui!